Você sabe qual é o golpe, qual é o soco mais forte do Karatê Shotokan? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 socos de Karatê que são ideais para situações de defesa pessoal e combate. Mas antes de você entrar mais fundo nesse vídeo, já deixa o like e se inscreve para você sempre estar recebendo conteúdos como esse e aprendendo novas coisas. O primeiro soco é uma técnica muito poderosa, o Urazuki, um golpe ideal para acertar regiões como queixo, costelas e fígado. Esse golpe, também conhecido como gancho em outras artes marciais, ele é muito bom e muito eficiente porque ele vem de baixo para cima. É um golpe que pode pegar o seu adversário desprevenido e se você combinar com algumas sequências, por exemplo, Kizami e Urazuki, batendo com a mão da frente para criar uma distração e acertando com um gancho, esse golpe pode levar o seu adversário ao nocaute. Algo também muito interessante que você pode fazer durante a luta é utilizar a sua mão da frente para abaixar a mão do adversário e assim você abrir uma brecha. Você pode treinar da maneira como eu estou fazendo aí, de forma tradicional, como no Karatê, onde a gente puxa uma mão na cintura e ataca com a outra mão. Essa mão representa o Rikite, ou seja, puxada de mão, que é uma técnica onde a gente utiliza a mão para desestabilizar o adversário, desequilibrá-lo, para que a gente possa desferir um golpe mais potente no final. Então, olha aí as sequências que eu estou passando e tenta treinar um pouco. O segundo soco é o Mawashi-zuki, conhecido também como soco semicircular. Ele em outras artes marciais, como por exemplo no boxe, é conhecido como cruzado. E a diferença aqui no Karatê é que a gente também aplica com essas duas partes, essas duas articulações, mas também atinge com as costas da mão. E a gente projeta um pouquinho mais. Esse soco ele é muito legal para ser aplicado em áreas como a têmpora, o queixo e também as costelas. É um golpe aí que você deve treinar e é muito interessante você fazer dessa maneira aí como eu estou mostrando no vídeo. Colocar algumas sequências, treinar tanto o golpe com a parte da frente da mão como a mão traseira. Você pode fazer esse golpe avançando, você pode fazer esse golpe contra-golpeando também. É uma maneira muito eficiente de se treinar. Então, seja criativo no seu treino e pegue essas dicas aí e vai aplicando, que aí você vai ver aí você evoluindo cada vez mais. Kizami e Gyakuzuki, os socos número 3 e 4, são, sem sombra de dúvida, as técnicas mais utilizadas em competições de Karatê. São golpes que você pode utilizar para acertar o rosto do adversário, mas também o tronco. Você pode utilizar, e é sempre interessante você usá-los em sequência, porque você pode utilizar o Kizami para ludibriar o adversário, distrair o adversário e atacar embaixo no plexo solar, na barriga, com o Gyakuzuki. São golpes muito eficientes e que você deve treinar e que em toda arte marcial são golpes básicos, né? A gente em outras artes marciais como Muay Thai, Kickbox ou Boxe a gente chama de jab e direto. No Karatê tem uma diferença que torna esses golpes um pouquinho mais legais e perigosos, que é a questão da gente, quando a gente aplica na luta, o Karateka geralmente aplica com a deslocação em massa, ou seja, ele desloca o corpo e vai até o adversário. E isso é bem interessante porque a gente consegue fazer com que ele não perceba o golpe, então faz com que a gente se torne um pouquinho mais perigoso nesse quesito. Então são golpes que a gente pode utilizar mais na média e longa distância. Então quando a gente meio que se desloca, a gente move o nosso centro de massa, isso faz com que o adversário não perceba a nossa investida e acabe recebendo o golpe. E se você consegue aplicar esse golpe de forma eficiente, você consegue até mesmo causar um nocaute. E esse sim, sem sombra de dúvidas, é o soco mais poderoso que eu vou passar para você hoje.
O Ezuki, soco andando, é um golpe tão forte e é ideal para atingir o rosto, regiões como o queixo, o nariz, a têmpora. Então, esse golpe ele é tão interessante porque nele você está jogando todo o peso do seu corpo na movimentação. Então, todo o seu peso, toda a sua massa é direcionada para o adversário. E se você conseguir ludibriar o seu adversário, utilizar algumas sequências, por exemplo, utilizar a mão da frente para fazer com que ele recue e baixe a guarda e não perceba o segundo golpe chegando, não perceba o Ezuki, essa técnica, essa sequência pode fazer com que você o surpreenda. Então, é um golpe muito interessante de se praticar. Você pode fazer, eu aconselho que você o treine da maneira tradicional, prestando bastante atenção nos detalhes, faça de forma devagar, até o seu corpo se acostumar com a dinâmica desse movimento, e depois você vai tentando aplicar ele de maneira mais solta, por exemplo, numa sombra ou numa luta. E aí você vai sempre tentando aplicar esse tipo de golpe até você desenvolver familiaridade com ele, e eventualmente esse golpe vai ficar mais poderoso e você vai se tornar cada vez mais perigoso. Então é interessante que você treine ele com essa mentalidade. Bom, esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, você pode deixar aí seu like. Espero que você tenha curtido. E os